Gênesis capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão, a sua esposa disse para o marido: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Que ideia, hein, gente? Ideia maluca, né? Abraão atendeu a proposta de Sarai. Olha o outro doido. O que fez aqui? Oh, Jesus. Ele vai e aceita a proposta da mulher. Versículo 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me ou não me respeita. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Me abençoa, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos parar aqui o texto, vamos meditar nesses poucos versículos que já lemos. Pessoal, de cara a gente já vê que esse negócio não ia dar certo, não é verdade? De cara, é assim, um toque de caixa, esse negócio não vai dar certo. De um lado tem um casal, servos de Deus, Abrão e Sarai. Abrão e Sarai já estavam na terra de Canaã, já haviam saído da terra de Ur dos caldeus, em obediência à voz do Senhor, porque o Senhor tinha dito para Abraão lá na casa do pai dele, em Ur: saia daqui e vá para o lugar que eu te mostrarei, vou te abençoar, você será pai de uma numerosa. Preste atenção aqui, ó. Abraão e Sara saem da terra de Ur dos caldeus já com uma promessa de Deus. A pregação já começa aqui. Já começa aqui. Então eles já estão em Canaã agora, no capítulo 16. Ou seja, eles já estão vivendo na terra que o Senhor havia prometido, que era Canaã, uma terra próspera. Gente, estamos falando aqui quase do tempo da idade da pedra. Estamos falando aqui de um período que não tinha praticamente nada. Não tinha gasolina, não tinha petróleo, não havia, a idade da pedra. Estamos falando de uma época que era o início. Então, naquela terra Canaã, era uma terra próspera, tinha de tudo, a natureza era rica, não havia doenças. Hoje o mundo é cheio de doenças, não é? A nossa comida tem doença, não é verdade? Naquela época não havia isso. Era um tempo muito bom, era um tempo maravilhoso. Então eles estão envelhecendo. Ela era estéril,
O Abraão já estava com uma idade avançada, mas estavam debaixo de uma promessa. O Senhor havia dito 10 anos atrás disso aqui: você será pai, você será pai de uma numerosa nação, eu vou abençoar a sua família, eu vou abençoar o seu nome, você vai crescer, o Senhor disse, a sua família. Eu quero soltar essa palavra aqui, ó. O Senhor diz assim: a sua família será bendita na terra. Glória a Deus, pessoal. Eu repito, o Senhor diz para Abraão: a sua família será bendita na terra. Gente, isso não é uma promessa, é ou não é? Ei, o Senhor aparece para você claramente e diz para você: ô Maria, ô João, eu estou dizendo que a sua família na terra será o quê? Bendita. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. E aí uma promessa atrás da outra. O Senhor vai dizer assim agora: em ti serão benditas todas as famílias. Então ele é o pai, ela seria a mãe, a Sara seria a mãe. A gente só fala do pai, né? Pai Abraão, mas a Sara é a mãe. Porque o Senhor disse: de ti, por você serão benditas todas as nações. E é verdade, pessoal. Em qualquer lugar nessa terra tem um filho de Abraão. Sim ou não? Você vai para outro país, você encontra um filho de Abraão lá. Você vai lá para a China, tem um filho de Abraão lá. Estou falando de um filho de Deus. Isso foi uma promessa. Muito bem. Então, pessoal, uma ideia louca, uma ideia, eu não sei o que se passou na cabeça dos dois, mas se a gente for reparar, é como se a Sara, quando trouxe a ideia para o marido, dizendo: olha, a gente já tentou tanto. Deixa eu repetir só mais uma coisa. Hoje tem, se uma mulher quer engravidar hoje e ela não consegue pela forma natural, existe outro jeito, sim ou não? Existe ou não existe? Existe sim, a medicina avançou muito. Hoje existe jeito. A inseminação, existe vários tratamentos. Na idade da pedra não havia isso. Então parece que entra na cabeça de Sara o seguinte: ora, o Senhor prometeu que a gente seria pai de filhos, mas estamos ficando cada dia mais velho. Humanamente falando, está cada dia mais difícil. Olha a ideia: vamos dar uma ajudinha para Deus? Olha a ideia maluca. Vamos dar uma focinha para Deus? O que é? A nossa empregada H, ela nos serve. Então, tome ela em seus braços. Ela vai gerar um filho. Quando nascer, adotamos ele como nosso filho, mas vai ser gerado nela. O Abraão foi lá e aceitou isso. A gente, quando lê esse texto, a gente já sabe: não vai dar certo. Vai dar certo, gente? Não vai dar certo. Então, a única coisa que eu penso é o seguinte: Sara e Abraão pensaram da seguinte forma: Deus fez uma promessa, mas está demorando. Vamos dar uma ajudinha para Deus. E Deus precisa de ajudinha? Não. H engravidou. O filho não havia nascido ainda e os problemas já começaram. H era serva, mas quando ela notou que a barriga crescia,
E a ideia, o combinado já estava ali bem claro. O combinado era: vai nascer, mas o filho será dado ao casal. Sara e Abraão irão adotar o filho. Mas a Agar já começou a soltar as intenções. Sara, minha senhora, não dá filhos, está velha, vai morrer. Eu e meu filho vamos herdar tudo isso aqui. Está percebendo como é que é, pessoal? Eu e meu filho vamos herdar toda essa bagaça aqui. O filho não havia nascido e as intenções já começaram a sair, a aparecer. Sara percebeu que Agar já não a respeitava mais. Ela vai tomar satisfação com o marido. Olha, você percebeu o que está acontecendo? Gente, olha a confusão, olha a cachorrada, olha a confusão. E o Abraão fica ali, ó. E agora? E agora? E não sei o que. Menino nasce. Chamou-se Ismael. O nome do primeiro filho de Abraão, como é? Ismael. Menino nasceu. Gente, foi muitos problemas nessa família. Quando a gente fala assim, Abraão, pai da fé, homem pelo qual Deus abençoou, houve, pessoal, um antes e um depois. Porque Abraão, como homem, também falhou. A gente fala de grandes heróis da fé: Abraão, Davi, sei mais quem, Moisés. Esses heróis da fé também falharam. E nós também o quê? Falhamos. E quando falhamos, nós devemos nos arrepender e nos converter imediatamente. Imediatamente. Consertar esse erro imediatamente. E ninguém tem que programar que vai errar. Não. Porque o erro tem consequência. E você vai ver as consequências desse erro aqui. Eu comecei hoje nessa palavra dizendo o seguinte: o melhor é esperar o tempo de... O melhor é esperar o tempo de Deus. Então existem coisas que aos nossos olhos, pessoal, parece ser legal, mas aos olhos de Deus às vezes não é compatível o que pensamos. Olha a ideia: você deita com Agar, ela tem um filho. Quando o filho nascer, a gente se apropria dele. Aos olhos deles a ideia foi boa, mas aquilo não era compatível aos olhos e a permissão de quem? Deus reprovou aquilo. Deus não ia assinar embaixo. Deus não ia concordar com isso coisa nenhuma. E aí o erro começa também aí, em consultar o Senhor. Senhor, estou conversando com a minha mulher, tivemos uma ideia, o Senhor aprova isso ou não? Eles falaram com Deus, pessoal? Não. Não foram consultar a Deus. Repito, a ideia para eles, para o tempo, hoje a gente chama até isso de loucura da loucura. Mas sei lá, naquele tempo, a época da pedra, eu sei lá o que passou pela cabeça deles ou como eles entendiam isso. Mas o erro foi também de não consultar sobre essa ideia a Deus. Então Abraão e Sara quiseram então resolver o futuro da sua geração. Como é que eu posso falar? Uma barriga de aluguel. O futuro da geração. Olha, estamos ficando velho, estamos em Canaã e a nossa terra é muito abençoada, e quando a gente morrer, isso aqui vai ficar para quem? E a ideia? Uma barriga de aluguel. Mas não consultaram a quem? As consequências daquela atitude lhes causaram muitos problemas.
Muitos problemas. Muitas vezes, pessoal, na nossa ansiedade e na nossa angústia, nós dizemos: Deus está demorando muito. Muitas das vezes a gente começa a roer as unhas e dizer: vamos lá, Senhor, age logo, vamos lá, Senhor. Você já plantou alguma semente? Você já regou alguma plantinha? Olha, essa planta aqui dá uma fruta muito boa. Aí você começa a aguar ela, aí às vezes você percebe que ela está demorando, e você chega nela: vamos lá, vamos crescer. Você fala para a planta: ei, vamos lá, vamos crescer. E a plantinha: ei, tem o meu tempo. As minhas raízes vão quê? As minhas raízes vão se estabelecer. Dependo do sol, dependo da chuva. A plantinha sempre vai dizer isso, é ou não é? Eu não vou crescer no seu estalo de dedos, não. Preciso do sol, preciso da chuva. Minhas raízes precisam se aprofundar. A gente planta uma sementinha hoje, e aí a gente já quer, no próximo mês, já colher um fruto. Então, nós muitas das vezes, movidos pela ansiedade, a gente quer dizer para Deus: bora logo, Senhor, avia. Ei, está demorando. Vamos acelerar esse processo aí, Senhor. Sara não olhou para o poder de Deus, mas ela olhou para a sua limitação. Estou velha, estéril, o tempo está passando. Olha para mim, pessoal. Sara só olhou para a sua limitação, não olhou para o poder. Está pegando aí a mensagem? Se a gente ficar nessa história de ficar olhando para as nossas limitações, nós vamos cometer erros terríveis. Você vai pedir dinheiro emprestado, você vai ficar na mão de pessoas, você vai se enrolar todinho, isso se o problema for financeiro. Ah, eu tive uma ideia, vou fazer um empréstimo. Ah, eu tive uma ideia, vou pedir um dinheiro emprestado, não sei quem. Aí você vai lá, e na sua cabeça você vai pagar as dívidas, vai investir aqui e ali, vai dar tudo certo. O seu plano na sua cabeça está perfeito. Não, vou me dar de bem. Mas aí você só olhou para a sua limitação. Você não olhou para Deus. Como assim? Eu sou um servo de Deus, eu estou honrando ao Senhor, eu acordo cedo, eu trabalho, estou fazendo a coisa certa. Deus então está movendo ao meu favor. E amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou sei lá quando, vou conseguir chegar lá, porque Deus vai me colocar lá. Deus vai me fazer chegar lá. Eu não posso, mas Deus vai me ajudar e eu vou chegar lá. Pelas minhas limitações eu não consigo, mas Deus vai me dar saúde, Deus vai curar as minhas enfermidades. Eu estou dependendo de quem, gente? De Deus. Não é assim que o milagre acontece? Quando você perceber, a vitória chegou. E talvez você diga assim: poxa, já chegou a vitória? Eu pensei que iria. Já ouvi o testemunho de pessoas dizer assim: olha, eu pensei em alcançar a minha vitória, mas não pensei que seria tão rápido. Por que essa pessoa disse isso? Porque ela dependeu de quem? Deus. E a palavra de Deus diz que é o Senhor que renova as nossas forças. Ora, então se Ele renova as minhas forças, eu não vou me sentir cansado. Se o Senhor renova minhas forças, eu não vou me sentir velho. Posso estar com a minha idade se avançando, mas o meu vigor e a minha mente
Tá como um garoto de 20 anos. Deus faz isso. Mas a irmã Sara, ela não olhou para Deus, ela olhou para a sua, e ela quis substituir a ação de Deus para resolver logo o seu problema, tomando uma ideia erradíssima. Então, pessoal, isso acontece muito com as pessoas que não têm a fé suficiente para confiar no Deus Todo-Poderoso. E todos os dias a gente está aqui pregando isso. Olha, creia no Senhor, confia no Senhor, procure ter uma relação com Deus de confiança, porque se você não desenvolve uma relação de confiança com Deus, você não vai conseguir nem um dia. Você vai desistir e você vai tomar atitudes erradas. Eu fiz uma campanha, demorou muito, então eu vou tomar uma outra atitude. E essa atitude que você vai tomar, já consultou ao Senhor? Se você já consultou o Senhor e o Senhor disse sim, maravilha, vai em frente. Eu pedi o Senhor, mas o Senhor não falou nada, então o silêncio dele eu achei que é o sim. Naamã, deixa eu mudar aqui o personagem. Naamã, pessoal, ele quis mergulhar em outros rios. Naamã estava leproso, e o profeta disse: vai lá no rio Jordão, tem que ser lá, mergulha 7 vezes. É claro que o Naamã, ele não era um servo de Deus, não era. Por isso esse posicionamento a gente até entende, pelo fato de Naamã não era um servo de Deus, diferente de Abraão e Sara eram. Então a primeira ideia de Naamã: por que não me mandou aqui no rio mais próximo, ou da minha cidade? Ficou questionando. Isso a gente compreende, porque não era um servo. Mas o profeta foi claro: é no Jordão. Ele quis até desistir. Alguém foi lá e disse: meu senhor, se o profeta é para sua cura, você vai ficar bom. Se te mandasse enfrentar um exército, você não iria para ser curado? Iria. Vai lá, é só mais algumas horas. Vai lá. E ele então aceitou aquele conselho e foi, e o resultado vocês sabem. Ele foi curado no sétimo mergulho, ele foi curado. Então, se a gente pega Naamã e Abraão e Sara, qual a diferença? Um não conhecia Deus e os outros dois conheciam, certo? Agora, o que não conhecia foi aconselhado e deu certo. O Naamã volta para se encontrar com o profeta e diz: olha, eu trouxe aqui presentes por minha gratidão, porque fui curado, estou livre, minha pele está curada. Está percebendo aqui, pessoal? Um ímpio que questionou, beleza, porque era ímpio, mas depois voltou atrás, porque aceitou o conselho, fez e deu certo. Agora tem um casal que serve ao Senhor, que está fazendo as coisas pela sua própria cabeça, sem consultar a quem? E isso lhe custou muito caro. A Bíblia diz que Abraão foi falar com Deus, e o Senhor disse: olhe, eu disse para você na primeira vez que o filho viria das suas entranhas, mas a mãe será Sara, um filho seu com ela. Eu mantenho o que disse para você. Se você crê. Um dia Abraão estava na sua tenda com Sara. Chegou 3 anjos.
E o anjo chegou, Abraão foi recebê-los na porta da tenda, e ele já de cara foi dizendo: Abraão, sua esposa terá um. Ela do outro lado ouviu e começou o quê? Ela começou a rir. Eu? Desse jeito? Você está percebendo que ela sempre está olhando para a limitação dela? Ela sempre está olhando para a velhice dela. Ela não está olhando para Deus. São muitos problemas, pessoal, que o ser humano apresenta para Deus. Por isso que às vezes o negócio pega. Está demorando, porque você é incrédulo, você não acredita. Tem que confiar melhor em Deus. Você precisa melhorar sua confiança em Deus. O anjo chegou e disse: sua mulher dará luz a um filho seu. Do outro lado, o comportamento dela deveria ser: louvado seja Deus, eu espero tanto por isso, eu creio que vai ser agora. Foi assim? Não, não foi assim não. O riso foi um tom de irônico, de dizer assim: desse jeito que eu estou aqui? Isso não agradou a Deus. Quantas vezes a gente faz isso também? Deus então visita a nós, o seu povo, visita a mim, visita a você, diz: olha, eu vou te abençoar. E você ri, você duvida, e você diz: agora já é tarde. Não. Se você disser assim, eu fui orar uma pessoa uma vez, estava muito doente, e eu disse: senhora crê? A gente sempre tem o costume de perguntar: você crê que o Senhor pode te curar? E a irmãzinha disse: não, meu filho, eu já cheguei no final da linha já. Senhor, meu Deus do céu, eu vim aqui orar pela senhora. A senhora crê que Jesus pode te curar? Não, meu filho, cheguei no final da linha já. Eu falei: oh meu Deus, e agora? E agora? Como é que você vai orar para uma pessoa que está dizendo assim: encomende logo a minha alma, porque eu não acredito mais que eu vou sair dessa? Nunca diga que chegou o fim. Ou vamos melhorar isso: não coloque um ponto final aonde Deus não colocou. Deus não colocou. Então, se Deus não colocou um ponto final, por que eu vou colocar? Então não é tarde. Diga: não será tarde. Não será tarde, não será tarde. A Marta, disse: agora já era, Senhor, o homem já está enterrado. Se o Senhor tiver chegado aqui 4 dias antes, agora o homem já está morto, está enterrado. E o Senhor diz: eu não perguntei se ele está morto e está enterrado. Eu disse: se você crê, verá a glória. Aí o resto você já sabe o que o Senhor fez com Lázaro. O que o Senhor fez com Lázaro? Depois de 4 dias. Então, pessoal, quando fazemos coisas fora do propósito de Deus, não dá certo. Tem agora um filho, o Ismael, com H, e o Senhor agora está dizendo: o filho vai ser seu, de você com Sara, nascido dela. A Sara fica grávida, o menino nasce. Como é o nome do menino? O Isaac. Isaac começa a crescer. A Bíblia diz que quando Isaac tinha por volta de 11 a 12 anos, o Ismael um pouquinho mais velho, cerca de 3 ou 4 anos, a Bíblia diz que Sara viu o que Ismael falava para o Isaac, dizendo: eu sou o primogênito, e quando nosso pai morrer, você servirá a mim. Sara ouviu isso e foi falar com quem? Abraão, você vai ter que consertar aí. Olha, você vai ter que, olha o problema. Você não sabe o que eu ouvi. O Ismael dizendo que é mais velho, que é o primogênito,
quando você morrer, o Isaac é que vai servir a ele. Você precisa resolver isso. Aí Abraão murchou e foi falar com quem? Abraão foi orar. Senhor, eu estou numa enrascada. Olha o problema. Sabe o que Deus falou para Abraão? Resolva você. O problema é seu. Como, Senhor? Se foi ela que me deu a ideia, mas você aceitou, o problema é seu. Senhor, a Sara diz que eu tenho que mandar o Ismael embora. E agora? E o Senhor diz: nisso ela está certa. Mande o Ismael embora. Abraão já tinha amor afetivo pelo menino, era garotão. E Deus disse: se você quer que eu te abençoe, o filho primogênito, pelo qual eu disse, o filho da obediência, é Isaque. Mande o Ismael embora. Ele será abençoado em um outro lugar, mas o pacto que eu tenho de eu com você está mirado em Isaque. Irmãos, você queria estar na pele de Abraão numa hora dessa? Misericórdia. Chegou para Agar e o Ismael disse: olha, pega as coisas de vocês, vão embora. Vocês vão ter que sair dessa terra. Pense numa confusão, pense numa guerra de emoções. Está imaginando como é que é? Esse erro poderia ser evitado, sim ou não, gente? Você está percebendo que uma atitude errada vai fazer com que você lá na frente enfrente problemas que você não quer. Você sabe que hoje existem muitos lares que enfrentam esse mesmo tipo de problema, não é verdade? Você conhece muitos lares assim, que enfrentam problemas semelhantes. Mas Abraão naquela altura teria que tomar essa atitude, e tomou. Mandou Agar e Ismael embora, para que então a promessa de Deus se concretizasse naquela família por meio de Isaque. A história se desenrola, e a partir daí as coisas começam a dar certo na vida de Abraão e Sara. É tanto que Deus mudou até o nome deles. Tu não te chamarás mais Abraão, te chamarás agora o quê? Abraão, estou mudando o seu nome. Tu não te chamarás mais Sarai, mas te chamará o quê? Sara. Então o Senhor tira Abraão da terra de Ur, da terra dos pais dele, que era uma terra idólatra. Chegaram em Canaã para desfrutar de uma terra abençoada, mas houve alguns problemas por não consultar o Senhor. Consegue entender que quando Deus quer abençoar você, você tem um casamento abençoado, você tem uma esposa abençoada, um marido abençoado, filhos abençoados, diga glória a Deus. Você tem uma família abençoada, mas o diabo vem com seus incautos para querer atrapalhar isso que Deus abençoou. Abra seu olho. Repito, eles já estavam em Canaã, na terra que o Senhor havia prometido. E o diabo armou toda aquela situação, e eles caíram porque não consultaram quem? Então eu vou dizer para vocês, pessoal, não aceite conselhos daqueles que não têm a mente de Cristo na sua vida hoje. Tem muita gente que você talvez se aconselha, que nessa pessoa não tem a mente de Cristo. Pare com isso, meu irmão. Coloque freios nessa. Me ajude. Não precisa você abrir a sua vida para todo mundo. Para que essa coisa de querer ficar falando o que você quer para os outros? E
se essa pessoa não tem a mente de Cristo, você está, olha onde você vai estar amarrando o seu. Toma cuidado com isso. Gente que não tem a mente de Cristo vão te dar ideias ruins e vão apostar que você está tomando a melhor decisão, e é. Então como é que alguém se aconselha com outro, mas não se aconselha com Deus? Não pede direção a Deus, não pede discernimento. Ei, é o teu futuro, é a tua família. Repito, é o teu futuro, é a tua família, é o teu amanhã. Consulte-se com o Senhor, converse com Deus, peça orientação a Deus. Mas se você abre sua vida, se aconselha com ímpios, você está tomando decisões erradas, e isso vai te trazer o quê? Complicações, consequências terríveis. Terríveis. Nós conhecemos histórias terríveis, pessoal, de gente que casou errado, de gente que se formou naquilo que não dá a mínima, de gente que investiu dinheiro e tempo em coisas que não valeu a pena. Pessoas que disseram: mas foi só uma voltinha. Era para ser só uma voltinha, era, né? Só que nessa voltinha aconteceu bizarrices. Se aconselhe com o Espírito Santo. Ele é o seu melhor amigo. Então Abraão, pessoal, para terminar, Abraão sofreu ali aquelas consequências por causa se precipitou, não consultou ao Senhor, não soube esperar em Deus. A bênção chegou na vida de Abraão, mas ela poderia ter chego bem antes, se não fosse o quê? Os atalhos. Ô bispo, você está esquecendo que Deus abençoou Abraão? Não, estou esquecendo não. Eu estou dizendo que a bênção na vida de Abraão poderia ter chego mais cedo. Mas por que não chegou? Porque os dois tentaram dar uma ajudinha para Deus, fazer alguns atalhos. Você crê que Deus fez uma promessa para a sua vida, sim ou não? Então, se Ele te deu uma direção, não tome atalhos. Não diga que está demorando, não diga que já era para ter acontecido. Eu entendo, porque também sou ser humano, eu entendo da sua ansiedade e o querer de ter logo. Eu entendo, porque também sou ser humano. Mas muitas das vezes nós erramos nas nossas escolhas e nos nossos pensamentos, porque a melhor coisa que a gente faz é esperar em Deus. Então procure ter cuidado, pois há momentos, pessoal, que há momentos da nossa vida que a gente vive pela razão e não pela fé, e é um perigo. A gente tem que respirar fundo e dizer: Senhor, eu preciso de uma direção do Senhor. Você vai ouvir um não, ou você vai ouvir um sim, ou você vai ouvir agora não. Você vai ouvir alguma coisa de Deus. Você vai ouvir, quem sabe, espera um pouco, estou trabalhando nisso aí para você. E aí você vai dizer amém. Talvez você vai ouvir dizer, Deus dizer: não aprovo isso, cai fora disso. E você vai dizer o quê? Amém. Você não vai teimar não. Você vai dizer: Senhor, estou para fazer isso e aquilo. E o Senhor vai dizer: não vai, não faz. E você vai dizer: obrigado, Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Não é? A gente queria mesmo era ouvir um sim, não é verdade? A gente está torcendo muito para ouvir um sim. Às vezes Deus diz sim. Eu estou falando,
às vezes, eu estou dizendo, presta atenção, ei, não faz esse corte aí maldoso não. Às vezes Deus diz sim. Por que, bispo, que às vezes Deus diz sim? Porque nem todas as vezes os nossos planos estão alinhados com a vontade dele. Porque a gente só pensa no nosso conforto, a gente só pensa na nossa vaidade, a gente só pensa no nosso se dar de bem. A nossa visão é curta, mas a visão de Deus é ampla. A visão de Deus é para nos abençoar e abençoar nossa descendência, pessoas que estão ao nosso lado, que nossa história fique registrada, que o nosso exemplo fique registrado, para que sejamos bênção na vida de outros amanhã. Amém, pessoal? Então, Abraão e Sara, eles não poderiam ter cometido aquele erro. Cometeram, e isso lhe custou um preço muito amargo. Porque, olha para isso, já eu vou terminar. Ismael tornou-se uma nação problemática. E me poupe os comentários. Me poupe os comentários sobre Ismael. A descendência de Ismael trouxe muitos problemas para Israel. Os nomes são parecidos: Ismael e Israel. E os problemas dos ismaelitas contra os israelitas, até hoje. Assistiu o jornal ontem? Se você assistiu o jornal ontem, você já viu a mão ali dos ismaelitas. Se você assistiu o jornal ontem, você já viu a mão do que está acontecendo lá no Oriente Médio, do que tem a mão dos ismaelitas ali. Poupe-me os detalhes, que tem coisa que a gente pode pegar um processo aqui, enfim. Então, pessoal, para resumir, por causa de uma decisão precipitada, por não consultar a Deus, um projeto que aos olhos era bom, mas não tinha a assinatura e a permissão e por isso o homem tomou uma decisão e também pegou as consequências disso, que traz até hoje consequências ruins. No entanto, você quer que o seu casamento seja abençoado? Você quer que a sua família seja abençoada? Você quer que a sua vida financeira seja abençoada? Então você precisa esperar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Não vai aí tomar atitudes na hora do nervoso e querer tomar atalhos. Você vai se arrepender lá na frente. E aí você vai dizer para Deus: "Oh Senhor, por que o Senhor permitiu eu fazer isso?" E o Senhor vai jogar na sua cara: "A culpa é sua. Você não me consultou. Aguente agora." O Senhor disse: "O filho é teu, cuida você. O filho é teu, resolva você." "Mas Senhor, não tem mais. Se você quer que eu te abençoe, mande ele embora." Não foi uma tarefa fácil para Abraão, mas ele, para ser abençoado, teve que obedecer. Cortou na carne. Então você está disposto a pagar um preço desse? Enquanto você pode hoje dizer assim: "Sim, Senhor, eu vou esperar, eu vou confiar, eu vou me fortalecer no Senhor." E vai chegar a sua vez. Amém, gente? Vai chegar a sua vez e vai ser maravilhoso. Vai chegar o seu momento. E quando chegar o seu momento, ninguém vai sentar naquela cadeira que Deus preparou para você. Se tiver alguém lá, você vai dizer: "Epa, saia daí, porque esse lugar já tem dono. É seu." Quem crê nessa palavra, diga eu. Então fica de pé e aplaude bem forte o nome do Senhor.